Casão, sabe o que eu queria saber de você? Ontem a gente discutiu muito, eu brinquei aqui que a gente fez um bolão, a gente fez um combinado, todo mundo mandou o WhatsApp, eu, Arnaldo, Renato e Emílio, ontem mandamos o WhatsApp para o Dorival, pedindo para ele convocar no lugar do Paquetá o Estevão, ou o Rafael Veiga, para dar uma prejudicada durante a data FIFA. Mas brincadeiras à parte, eu vi que você escreveu sobre o Paquetá, um caso muito sério, a repercussão na Inglaterra é muito contundente, né? O que se escreve a respeito, que o exemplo que se quer se dar sobre um jogador envolvido diretamente nesse mundo novo do futebol, que inclui apresentar o jogo e já apresentar as odds da partida, né? Então, é de fato um mundo novo. E eu queria que você falasse tanto do Paquetá, que eu acho importante você deixar aqui sua opinião, eu já li no seu blog também, como na sua cabeça, se o Dorival tem ou não tem que desconvocar e quem poderia ser chamado para o lugar. Não, primeiro só uma coisa, se eu fosse repórter eu ia fazer a pergunta o ano todo pro Abel. Mesmo depois que resolvesse, só para ele falar. Porque ele não pode dar ordem para as pessoas, não vou falar mais nisso. Se eu quiser perguntar, eu pergunto. Eu iria encher a cabeça dele o ano todo. Bom, sobre o Paquetá, eu acho o seguinte, como eu escrevi no texto, pelos lances que eu vi, é impossível você falar que tem alguma manipulação na jogada. Porque você precisa ver o que estava acontecendo antes da jogada, o que aconteceu depois da jogada e o momento do jogo. Você tem que ver ali. Por exemplo, eu vi uma imagem do adversário saindo com a bola, passando no meio do campo, ele deu um carrinho por trás do cara. Uma falta forte, uma falta violenta. Mas eu não sei se ele estava tomando um contra-ataque, se o time dele estava perdendo, ele estava mais nervoso, não sei. Então não dá para olhar a falta só e falar assim, tá vendo? Olha que falta que ele fez. Não dá. Pelo menos no recorte, não dá. Não dá para tirar as conclusões com o recorte. Tudo bem, isso é um ponto. A outra parte, assim, esse envolvimento dele já está acontecendo há muito tempo, né? Já está sendo investigado há muito tempo, né? Porque as apostas vêm da ilha de Paquetá, coincidentemente as pessoas apostaram cartão amarelo, o cara tomou cartão amarelo, enfim. É muito difícil ele se safar dessa, na minha visão. Muito difícil. Lá na Inglaterra, o bicho pega mesmo. Lá na Inglaterra, eles acabaram com os hooligans. Eles acabaram com a violência dentro do estádio. Os caras não entram e não entram mesmo. Sabe? Tem que se apresentar na delegacia, tem que se apresentar mesmo. Não passa. Não tem mais nada no estádio. Você vê a invasão no final do jogo, do título. Mas aquelas tragédias que os ingleses arranjavam nos anos 80, arrumavam nos anos 80, como aquela lá em Heysel, né? Na final da Champions, Juventus e Liverpool, em 85, não aconteceu mais depois que começaram a ter resolver esse problema. Então, a Inglaterra não vai permitir, de forma nenhuma, que passe batido um jogador envolvido em apostas. Não vai permitir. E eles vão investigar até o fim. Como eu falei, tá tendo uma denúncia e tal. Se for comprovado, a punição tem que ser severa. Como foi aqui no Brasil, que no texto eu dei todos os carinhas lá, jogadores, 4 foram banidos do futebol e mais uma multa. E 2 foram dias, né? 600 dias, 700 dias, enfim. E 3 ou 4 banidos. Então a punição é por aí. É por aí. Em relação ao Dorival, claro que tem que desconvocar. Tem que desconvocar, pô. Você vai levar. É a mesma questão daquele momento do Fernando Diniz. Estava sendo investigado, a acusação apareceu. Você não pode, na minha opinião, levar o jogador que está envolvido, pelo menos não sabe se é culpado ou não, dentro de uma questão de apostas, né? Apostas esportivas. Né? Essa desconfiança é muito grave. Então eu acho que não tem que estar, minha opinião. Teria que sair da relação. E eu levaria o Estevão mesmo. O Estevão mesmo. Porque assim, cara, a seleção precisa renovar. Não adianta você cortar o Paquetá porque está envolvido, né? E levar o Rafael Veiga, por exemplo, que já está indo, nunca foi definitivamente, nunca aconteceu, mas vai. E o Rafael Veiga não vai em 2026. Não vai fazer parte provavelmente, né? Não vai fazer parte. Agora, o Estevão, sim. O Estevão pode fazer parte de 2026,
o Estevão pode fazer parte da nova geração, sabe? Ele pode entrar nessa barca. Então eu acho que valeria a pena você chamar um jogador como o Estevão nessa brecha aí. Porque ele vai se acostumando a se relacionar com as pessoas, o ambiente, como funciona, sabe? Jogadores de Copa do Mundo ao lado dele, né? Jogadores de times europeus, grandes times europeus ou médios lá do lado dele. Eu acho que vai ajudar o desenvolvimento e a experiência dele. Eu levaria o Estevão. Viu, Alice? Temos mais um voto para dar aquela piorada. O Richard Hughes também foi ontem convocado pela seleção colombiana. Daqui a pouco vai ser o Gustavo Gomes pela Paraguaia, talvez o Piquerez pela Uruguai. E assim a gente vai tirando os jogadores e tenta fazer as coisas serem diferentes, sendo que ninguém aguenta mais. A gente vai mudar de assunto, um assunto que também ninguém aguenta mais, que é a crise no Corinthians e os desdobramentos sobre isso. Eu não sei o que o Thiago separou aqui para mim. Vou fazer um resumo rápido, passar a bola para o Renato, porque de ontem para hoje, a gente ontem contou da saída do Sérgio Moro, que pediu afastamento para se defender das acusações que têm sido feitas. O presidente do Corinthians saiu em defesa, dizendo que montou a equipe, que não vai sucumbir à pressão de jornalistas para tirar esse ou aquele, mas a verdade é que ele teme, sim, por um esfarelamento do apoio que ele tem no Conselho do Corinthians. É um assunto interno, mas é um assunto que, para ele, pelo menos administrativamente, vai pesar muito. Houve a possibilidade, foi e voltou, do Rosalá, que é o diretor financeiro, deixar a administração, e isso faria ele perder até 50 votos, é uma coisa bastante importante para o Augusto Melo. Ele conseguiu segurar o Rosalá no departamento financeiro, que é uma figura importante, e agora há pouco eu mandei no grupo, mas não sei se todo mundo teve acesso, e está já nas redes sociais de todo mundo. A VaideBet, que é a empresa com quem o Corinthians fechou lá no começo do ano, respondeu a alguns jornalistas deixando claro aquilo que parte do discurso do Augusto tem dito, que sim, houve uma intermediação no acordo, que ela procurou um intermediário para chegar até o Corinthians. Então, o Rubens Gomes tinha contado uma história, que é o ex-diretor de futebol, dizendo que não tinha ninguém, e o Augusto Melo estava sustentando essa história que alguém tinha trazido a VaideBet para o Corinthians e que a VaideBet não tinha chegado sozinha. Hoje a VaideBet admite isso. Mas ainda segue o problema da laranja, né? Ou, entre aspas, laranja. Da senhora que mora em Peruíbe, passa por dificuldades, e se ela tivesse 1.400.000 na conta dela, Renato, ela não passava por tanta dificuldade como a empresa dela tem 1.400.000 na conta. Ô, Marília, toda essa história é mal cheirosa. Toda essa história fede. É impressionante como é que o Corinthians está atolado em mentiras. Desde o início da administração Augusto Melo, quando ele disse que ele tinha tudo acertado com o Gabriel, lembra disso? Então, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu estou começando a achar que vai ser difícil o Augusto Melo terminar o mandato dele. Eu acho que o mandato dele vai ser interrompido, ele vai sofrer um impeachment. Porque ele está num caso tão complicado que, veja bem, se ele fosse um cara que dissesse não quero nenhum tipo de coisa esquisita aqui, ele tinha afastado os dois diretores. Vice-presidente, um, né, de finanças, e o outro não sei bem qual é o cargo dele. Ele tinha afastado os dois. Ele tinha que ter tomado a iniciativa. Um é de marketing, o outro é administrativo. Exatamente. Você do marketing, você do administrativo, estão afastados. Eu vou apurar isso tudo e depende de como for o resultado da investigação, vocês votariam ou não. Ou, pelo contrário, sofreriam processos do Corinthians. Mas ele fica, como você falou, preocupado com os 30 votos que um representa pela ala que o apoia. Ele está completamente perdido, Marília. Eu acho que o Augusto Melo não termina o mandato, sinceramente. Pelo andar da carruagem, ele vai se enrolar tanto que ele vai acabar sendo empichado, como dizem, né? Porque esse caso é um caso muito complicado. As empresas foram criadas agora. A tal pobre mulher de laranja. Gente, quem é que vai explicar isso em algum momento? Quem é que vai ter uma maneira de dizer por que uma empresa está no nome dessa pobre coitada que mora no litoral paulista, que vive de Bolsa Família, de repente aparece como dona de uma empresa que recebeu 1.400.000. Gente, é tudo muito complicado, sinceramente. É porque a oposição, que representa a turma do André Sanches, né, que também, vamos combinar que não é nada interessante, saiu muito machucada da administração do Duílio. Porque se não fosse isso, esse Augusto já estava no olho da rua. É muita confusão
Para quantos meses ele tem? Ele assumiu no início do ano, né? Para 6 meses de mandato. Janeiro. Janeiro, então, 6 meses de mandato. Como é que o cara entra em 6 meses de mandato, se envolve em tantas confusões, uma atrás da outra? Essa história, só essa história da intermediação, deveria ser suficiente para derrubá-lo. Marília, deixa eu te perguntar uma coisa. Na linha do que o Renato falou, qual é a possibilidade, quais seriam os caminhos e qual é a possibilidade política real disso acontecer? E se há uma preocupação no Corinthians, acho que eu comentei isso aqui essa semana ou semana passada, que sempre me causou estranhamento um patrocínio deste volume vindo de uma empresa que acabou de começar a operar, né, e qual a segurança de que esse dinheiro de fato vai existir. E toda essa história parece ser, né, o caminho perfeito para, se a Vaidbet resolver que entrou numa furada, que se comprometeu com valores altos demais, de que isso aí vai dar ruim. Então, se existe uma preocupação de que a Vaidbet possa utilizar isso como uma maneira de sair do contrato. Bom, então, cada parte tem a sua explicação. Não há nada no contrato, porque assim, a nota oficial do Corinthians, a posição oficial do Corinthians, é que o Corinthians fez um contrato com a Vaidbet, pagou ao intermediário, que a Vaidbet diz que existiu mesmo, a porcentagem da intermediação, e o Corinthians está recebendo o FII mensal desse patrocínio. Fecha essa conta entre 3 pessoas. Olha, eu ofereci um contrato, tem um intermediário, e esse intermediário recebeu a sua porcentagem pelo acordo, e o Corinthians recebe mensalmente isso. Essa é a parte que as 3 partes admitem. O que está sendo investigado agora, intramuros do Corinthians, é por que essa empresa intermediária é de uma pessoa que trabalhou na campanha do Augusto, e por que imediatamente esse dinheiro saiu da conta desse intermediário. Na teoria, diz o Corinthians, né, nota oficial que está ainda no site do Corinthians, o Corinthians não pode, não tem autoridade para saber o que a empresa faz com o dinheiro dela, certo? Então, eu compro uma casa de você. Se o corretor pegar o dinheiro no mesmo dia e dar para outra pessoa, não é um problema meu, nenhum problema seu. Mas é um problema, desde que essa terceira pessoa a gente se conhece e o cara é meu vizinho, entendeu? É essa relação que não está no contrato. O Corinthians diz ter segurança jurídica, que não é um motivo para a Vaidbet rescindir o contrato. Porque, na teoria, o contrato Corinthians e Vaidbet está dentro dos conformes, entendeu? O que é escandaloso é, dentro do Corinthians, existir pessoas com interesses envolvidos. O cara que participou da campanha, uma pessoa que claramente não tem nada a ver com negócio de intermediação de negócio de futebol. E isso, o que reclama a empresa pelas notas e pelas reuniões que acontecem, respinga na imagem da Vaidbet. É por isso que a empresa entrou na conversa. Olha lá, a minha imagem está ruim, porque vocês aí têm um problema interno entre vocês, eu não tenho nada a ver com isso, mas agora a empresa está sendo chamuscada, vou usar essa palavra, porque vocês aí, entre vocês, têm um problema. Não tem nada que a gente escute mais contundente em relação, nem do lado da empresa, que hoje emitiu esse comunicado para vários jornalistas, nem do lado do Corinthians. Na minha leitura até aqui, há uma preocupação institucional da presidência de perder o cargo, de ver se esse rastro do dinheiro pode prejudicar a estabilidade do trabalho. Em relação ao contrato, ainda não apareceu. Não queremos mais ser patrocinadores de você porque não sentimos mais confortáveis. Isso ainda não apareceu, mas pode. Mas pode também, claro que pode. Não é o momento agora. No momento agora que eu percebo é o Corinthians, dentro do Corinthians, preocupado quem está indo para cada lado. Já saiu um, se ele sai, ele leva não sei quantos votos. É bom lembrar, já contei aqui de novo, um assunto muito corintiano. Quando o Augusto é eleito de forma contundente, com uma vantagem enorme sobre o André Negão, parece uma mudança radical no Parque São Jorge. Não é verdade, porque ele é eleito com essa quantidade de votos, mas o conselho é renovado 100 a 100. 100 a 100. E ele ganha a maioria na sequência do começo do mandato, porque normalmente começo de mandato é assim, você me dá uma carteirinha, eu quero ser do governo, entendeu? Mas na eleição, as chapas de conselho foram 100 a 100. Elegeram 100 da situação e 100 da agora oposição. Esse movimento rapidamente mudou, a situação ficou com mais gente, porque o diretor financeiro, o diretor de marketing, o diretor da piscina,
Só que isso está esfarelando, e é essa, nesse momento, a preocupação. Assim, o desenho hoje, assim, se sai um, não sai um, sai 20. Por isso, domingo agora tem uma reunião de conselho do Corinthians, que é sobre, na verdade, mudança estatutária, mas a pauta vai começar, me imagino, pela Vai de Bet, entendeu? Então é um movimento político interno mais forte, uma crise institucional, do que exatamente nesse instante, 24 de maio, Alicia te respondendo, um temor de que o contrato seja rompido, mas a empresa se sente incomodada, porque, poxa, a gente fez um contrato anunciado como o maior do mundo, usa o boné, a Leila tem que dar uma explicação para dizer, se o Corinthians ganhar mais, eu tenho que pagar mais. E a empresa que era que pagava o maior patrocínio do mundo, agora está envolvida numa confusão que, na teoria, ela não tem nada a ver com isso. Ela pagou a porcentagem que ela tinha. O Corinthians pagou a porcentagem que ele tinha que pagar para essa empresa e ela não tem nada a ver com isso, entendeu?